Aeroflap, nós estamos aqui numa reunião virtual com Paulo Eduardo Cavalcante, que é o superintendente de operações da Infraero. Ele está aqui para falar um pouco sobre umas certificações, né? Seria no plural, acho certo, que 12 aeroportos, pelo que eu entendi, são 12 aeroportos, um entrou em concessão, né? E 11 continuam administrados pela Infraero, né? Mas dando um total de 12 aeroportos que ganharam certificações ligadas à área de segurança, né? Seria isso? Exato, Rodrigo, exato. Para nós aí, a Infraero trabalhou arduamente, né, nos últimos anos aí para conseguir essa certificação, né, dos aeroportos. Hoje, é importante nós destacarmos aqui, viu, Rodrigo, que a certificação, ou um aeroporto não certificado, não quer dizer que ele esteja sem segurança, tá bom? Então, assim, Sim. deixar claro esse ponto aí, né, que mesmo aeroportos não certificados, nós também, Infraero, né, operamos e aplicamos um nível de medidas que garantem a segurança operacional desses aeroportos. Ou seja, com certificação ou sem certificação, para tranquilizarmos aí, né, os nossos ouvintes, a quem está assistindo, os passageiros estão tendo operações seguras, tá bom? Isso é importante nós ressaltarmos, tá? As certificações, no caso, só para eu e o público entender também, elas envolveriam algumas condições adversas, como climáticas, por exemplo, que chega a fechar um aeroporto em algumas condições. Com essas certificações, o aeroporto não fecharia? Seria alguma coisa nesse sentido? Na verdade, assim, o regulamento, ele remete à questão da exigência da certificação àqueles aeródromos que hoje têm um perfil operacional autorizado ou aprovado e, por algum motivo, há uma motivação por parte do operador aeroportuário ou da empresa aérea em ampliar as operações atualmente em curso. Então, em poucas palavras, você tem um perfil operacional hoje, uma aeronave que já está em operação, e caso o aeroporto queira ampliar essa criticidade da operação ou receber uma aeronave de um perfil mais complexo ou de maior porte, o regulamento nos obriga a exigir aí, a prover a certificação operacional, entende? Entendi. Seria caso até agora, entendi, de aeronaves maiores, tipo, tem um aeroporto, só recebia, vamos supor, um ATR, começa a receber Boeing, Airbus. Exatamente. Ou, por exemplo, um aeroporto que ele não opera uma aviação comercial regular, vamos pegar um aeroporto regional, em tese de pequeno porte, que recebe ali a aviação geral, executiva, né, de pequenas aeronaves, e por algum motivo ele resolve receber, ou até mesmo a empresa aérea motiva a operação, o início de operações regulares, né? Então, ou seja, você colocando uma aeronave de pequeno porte, mas com passageiros, né, a TR-72, já é uma aeronave que ela opera em todo o país aí, né? Nós temos aí algumas empresas aéreas que têm essa aeronave em seu mix, e é uma aeronave que ela tem um perfil muito regional. Então ela faz ali, ela alimenta as grandes capitais, né? Então ela consegue operar em aeroportos de uma infraestrutura um pouco mais reduzida, né? E ela alimenta os aeroportos de capital. Então, com isso, esses aeroportos que em algum momento eles não estejam hoje operando com a aviação regular, ou essa aviação comercial, né, de passageiros, ele poderá sim passar a ter essa operação, desde que tenha, primeiro, o interesse da empresa aérea, em segundo, que o aeroporto tenha condição de infraestrutura disponível, né, e casada, harmonizada com essa operação pretendida. Entende? Entendi. Essa infraestrutura envolve desde check-in, sala de embarque. Os pontos mais críticos, Rodrigo, geralmente eles envolvem o lado ar, né? O sistema de pistas, vamos dizer assim. Então você tem ali onde propriamente dito acontece a operação, ou seja, a aeronave pousa e a aeronave decola, que é a pista, né? Então ela pousa pela pista de pouso e decolagem, ela faz o taxiamento, vai até um pátio, ela desembarca os passageiros. Então essa condição dessa infraestrutura que recebe essa aeronave, ela tem que estar
preparada, tem que estar apta a receber. Então, você não pode, por exemplo, receber uma aeronave que o peso dessa aeronave seja maior do que a condição que o pavimento suporta, que é o PCN. Então, você tem que ter uma convergência desses requisitos para evitar qualquer tipo de falha na operação. Entende? Entendi. E teve aumento de pista em alguns aeroportos? Tivemos sim. O próprio caso do aeroporto de Foz do Iguaçu, recentemente, ele passou por uma ampliação de pista, né? Uhum. E LS, teve algum aeroporto que tenha condições climáticas meio ruins pela região? Chegaram a fazer algum investimento? Não, neste momento, o que nós tínhamos de investimento relacionado à ILS, os aeroportos já estão operando, tá? Não foi o ILS que foi vamos dizer assim, o protagonista por essa certificação, entende? Entendi. A certificação, vamos dizer assim, ela vai dar condição, principalmente para as empresas aéreas que hoje operam no país, as empresas domésticas, né? E aí podemos colocar aqui Latam, Gol, Azul, essas três em principal. Essas empresas, por muito tempo aí, elas aguardavam uma autorização, porque elas, em alguns aeroportos que não tinham essa certificação, eles estavam limitados. Então, quando eu falo de limitação, ou é uma limitação relativa ao aumento de frequências, ou seja, uma empresa aérea que já tem uma operação no aeroporto, ela opera lá 5 vezes por semana, tá bom? 5 frequências semanais. Sim. E o aeroporto, por algum motivo, ele tem algum tipo de restrição por parte do regulador que só permite 10 operações. E aí você tem ali o aeroporto dividido entre duas empresas aéreas. Uma empresa com 5, outra empresa com 5. As duas saturam as 10 frequências autorizadas pelo regulador. Então, por mais que elas tenham demanda para atender, elas não podem colocar novos voos enquanto não tiver essa quebra dessa limitação. E essa quebra de limitação, ela ocorre com a certificação. A certificação, ela derruba, ela retira essa trava que existe hoje em alguns aeroportos. E só para eu entender também, o pessoal também entender, né? Essa trava para aumentar frequências de voo, tipo, 10 diários para passar para 20, isso envolve controle aéreo do aeroporto, envolve, além de pista, envolve... A pista, no caso, envolve mais o tamanho da aeronave. Me corrija se eu estou errado. Tá perfeito. E para aumentar a frequência de número de voos diários, envolveria o que? O controle de tráfego aéreo do aeroporto, no caso? Não, na verdade, num primeiro momento, toda essa relação ela é junto à ANAC, tá? Então, assim, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela é um dos principais reguladores, o qual tem aí relação com os operadores aeroportuários, né? Então, quem aplica essa restrição em termos de frequência e qual aeronave crítica, quando eu falo aeronave crítica, qual que é o maior modelo de equipamento ou de aeronave permitido, autorizado a operar naquele aeroporto sob tal condição? Também geralmente tem isso, nessas limitações ou nessas medidas que são impostas por alguma questão pelo regulador, ele geralmente impõe um modelo de aeronave específico, que seria um limite específico, e geralmente eles abordam não o equipamento específico, eles abordam o código de referência da aeronave, né? Um modelo específico de CRA, por exemplo, todos os códigos de aeronaves 3 Charlie ou 3C, né? Então, todos os modelos de aeronaves que se classificam, se enquadram nesse modelo, estão, em tese, estariam autorizadas pelo regulamento. Modelos que são, por exemplo, você está com o aeroporto autorizado para operar equipamentos ou aeronaves modelo 3C, 3 Charlie. Caso a empresa aérea queira colocar ou ingressar com um modelo, operar com o modelo 4C, que é uma categoria acima do 3C, ela não será autorizada. Então, nesse ponto, é um exemplo que a certificação ela traz esses benefícios, né? Então, você tem algumas empresas aéreas
que tem em seu mix de aeronaves no país hoje, a grande maioria é modelos 4C, tá? Eu não vou aqui citar o nome da empresa aérea, mas a maioria das aeronaves que operam por essa empresa aérea é modelo 4C, 4 Charlie. Então, por ser 4C, é um perfil operacional, é uma aeronave de categoria maior, de maior porte. Com isso, ela não consegue ter uma, vamos dizer assim, uma usabilidade em qualquer aeroporto. Então, você vai ter que ter ali um aeroporto específico, capacitado e habilitado para receber esses modelos 4C ou superior. Entende? E uma pergunta que eu gostaria de fazer, o 3C para 4C envolve o modelo da aeronave ou pode ser o mesmo modelo ou envolve peso de decolagem? Envolve uma série de questões, viu, Rodrigo? Tipo assim, vamos dar um exemplo, um Boeing 737, sei lá, um 400, ele poderia tanto ir numa homologação 3C como 4 Charlie, como 3 Charlie, só que com pesos de decolagem diferente, ou tem que ser um modelo específico? No 4 Charlie é o 800 que pode... Eu tô perguntando isso. Não tô claro, claro. Assim, Rodrigo... E no 3 Charlie tem que ser o 400. Essas questões... É até interessante o pessoal saber, né? Muita gente não sabe. Claro. Parte operacional. Eu acho que é importante nós remetermos aqui a uma terminologia que nós temos de especificação operativa, a famosa EO. A especificação operativa, ela se aplica para aeródromos e para aeronaves. Então, toda empresa aérea que deseja operar um equipamento, uma aeronave no país, ela tem que passar por uma homologação perante a ANAC, e essa homologação vai também remeter a essa especificação operativa. E nessa especificação operativa, ela vai ter uma classificação, um 3C, um 4C, um 4 Delta, e por aí vai. Então, dessa classificação, tem que também estar harmonizado com a classificação ou a especificação operativa do aeródromo, entende? As duas têm que bater uma com a outra. Entendi. Ou seja, e dentro dessa especificação operativa, falando com relação ao aeroporto, nós temos aí uma grande variedade de requisitos a serem cumpridos. Vou pegar aqui apenas um detalhe, um exemplo, né? Então, você tem... de acordo com modelos específicos de aeronaves 3C ou 4C, você tem a envergadura, uma mais larga, maior do que a outra, mais larga do que a outra. Você tem a distância entre os eixos da aeronave um pouco mais distantes uma da outra, a depender do equipamento. Então, todas essas questões de geometria, você tem que ter uma infraestrutura apta a atender a essa geometria. Caso contrário, poderá correr o risco de ter uma aeronave, por exemplo, pegando aqui um exemplo simples, na hora de fazer um taxiamento, ali entre a pista, o pátio, né, passando por taxiway, ela não ter uma largura de taxiway adequada para aquele trem de pouso da aeronave, entende? Então, além disso, também nós temos a questão do peso, né, da aeronave, que tem que estar harmonizado com o peso que a pista suporta, que a taxiway suporta, que o pátio suporta, entende? Então, essa harmonização entre os componentes, ela é essencial e vital, entende? E tipo assim, só para entender, a harmonização que você fala, eu posso ter uma aeronave 3C, mas para o aeroporto A, ela pode operar com uma carga máxima de tanto, e no aeroporto B com uma carga máxima menor que a do A, mas é o mesmo tipo de aeronave. O Santos Dumont, acho que tem um caso assim, né? Porque aí já entram outras variáveis, né? Vamos pensar assim, quando você tem uma aeronave homologada ou um aeroporto apto a receber aeronaves 3C, por exemplo, tá bom? Existe um outro critério, um outro requisito, que seria as distâncias declaradas do aeródromo, né? De pista. Então, você tem ali distâncias declaradas que toda empresa aérea e todo piloto, ele faz a avaliação, ele faz os seus cálculos com base nessas distâncias declaradas para saber em quais condições que a aeronave dele terá que estar, terá que atender para conseguir um pouso naquele aeroporto. Então, por exemplo, aqui, o aeroporto de Santos Dumont, ele é um aeroporto conhecidíssimo no mundo, né, no Brasil e no mundo, por uma pista curta.
né? Sim. Então, os equipamentos que ali operam são equipamentos homologados para operar em pistas curtas. Apesar de ser aeronave jato, né, são aeronaves que têm uma configuração, um setup adequado para esse tipo de pista, entende? Então você tem assim, eu estou colocando aqui bastante resumidamente falando, para ficar um pouco claro, né? Mas assim, isso são alguns dos requisitos, né? Tem outros requisitos que envolvem a altitude do aeródromo, a temperatura média, tudo isso aí influencia no desempenho da aeronave, seja para Uhum. pouso ou para decolagem. E isso aí, obviamente, as empresas aéreas fazem com maestria esses cálculos, né, para garantir total segurança operacional nas operações, tá? Sim, sim. É bom, acho legal explanar assim bem abertamente. Muita gente não conhece, é bom saber e até entender quando se fala em certificação de segurança, como você já falou na abertura da entrevista, deixar bem claro para as pessoas que todos os aeroportos que operam voos aqui no Brasil, no mundo também, acredito, não só no Brasil, eles estão dentro de uma certificação homologada para certos tipos de aeronave, né? O que está sendo feito é mudando a infraestrutura, alguns casos para aviões maiores, outros para maior número de voos, né? Então tem que deixar bem Perfeito. claro isso para as pessoas depois não saírem falando bobagem nas redes sociais, que acontece muito, né? Então é interessante. Uhum. E vamos falar um pouco de Congonhas, do EMAS, como é que tá as obras do EMAS lá em Congonhas? Meu cara, a todo vapor. Estamos aí bastante ansiosos aí pelo término dessa obra, né? É uma obra bastante grandiosa, uma obra que a Infraero está sendo a pioneira, né, no Brasil aí com essa Sim, implementação, né? E todos ganharão com isso, né? O setor aéreo como um todo ganhará com isso. O nosso usuário, o nosso passageiro ganhará com isso. Então, é uma implementação, inclusive com investimento de grande monta, né, do governo federal, isso em prol da segurança operacional. Então, sim, com certeza. porque assim, às vezes, né, o público em geral, até mesmo o público, vamos dizer, seja municípios, estados, a parte de governos também, às Sim, vezes desconhecem, né, desconhecem o papel hoje da Infraero, né? A Infraero, ela há anos sempre cuidou dos aeroportos do país, né? Há anos atrás ela quase que foi a única que operava, né, que administrava os sim, aeroportos. Desde o início das concessões, isso mudou um pouco, né? Então, vários aeroportos que eram da Infraero ou outorgados à Infraero passaram para a iniciativa privada, né? Mas assim, um fator importante que é importante nós destacarmos aqui é que a Infraero ela continua prestando serviços também para terceiros, não só para, vamos dizer assim, os aeroportos que estão hoje com a Infraero, a gente tem aí total compromisso com eles, mas nós também estamos hoje numa pegada para atender também a serviços de prefeituras, de estados, e municípios que, de alguma forma, que lembrando, né, no país hoje nós temos mais de 500 aeródromos homologados, cadastrados junto à ANAC, tá? Obviamente, desses 500 aeroportos aí, aeródromos, nós temos uma grande maioria deles que são aeródromos pequenos, de pequeno porte, tá bom? Porém, uhum, são aeródromos, né? E nós temos, assim, nessa grande maioria desses aeródromos, eles são outorgados, eles recebem uma outorga hoje do governo federal para a prefeitura ou para o estado. E aí, sim, geralmente, o estado ou o município, ele às vezes, por desconhecer essas possibilidades junto à Infraero, eles acabam buscando o mercado privado também. E assim, aonde entra agora a Infraero, que a Infraero também está atuando hoje como um braço técnico do governo. Ou seja, estados e municípios que têm interesse em desenvolver os seus aeroportos, eles podem buscar a Infraero. A gente está aqui à disposição deles para poder criarmos uma relação de consultoria, uma relação de gestão. A exemplo, aeroportos que já estão hoje rodando uma operação, que recebem operações até mesmo críticas, né? Que podem, de alguma forma, certificar também e ampliar o leque de oportunidades, eles podem buscar aqui a Infraero, tá bom? Porque nós temos aí esse know-how, temos a experiência, temos um time técnico altamente capacitado para dar esse suporte a todos, entende? sim, entendo. Até acho que acontece muito em regiões turísticas isso, né?
tipo se dá regiões, praias do Nordeste, ou não só praias, qualquer região turística, daqui a pouco eles acham interessante ter um aeroporto, porque normalmente o deslocamento é na capital, e da capital pega um ônibus, sei lá, enfim, faz um translado até a região turística, envolve uma distância, e a gente vê muitos aeroportos novos que surgiram, né? Jericoacoara, acho que é um caso. É um exemplo ótimo, eu ia falar agora. Eu tive na Bahia em novembro, eu fui passear, tirei férias, fiquei uma semana, eu fiquei em Ilhéus, mas aluguei um carro e andei por tudo, e tem uma praia, acho que é Barra Grande, eu cheguei para lá, é um lugar lindo que está em potencial de crescimento enorme, tem uma pista para aviação geral já lá, até deu uma confusão com esses famosos lá, quando deu aquelas enchentes na Bahia de atrás, lá estavam fazendo festa e deu umas críticas na rede social, eles desceram num caravan até, então, assim, é uma região linda, assim, tem muito potencial, e até para entender agora esse assunto que você falou, tipo, tem uma prefeitura lá que quer botar um aeroporto, ou já tem lá um aeródromo pequeno que quer ampliar, vocês dão toda a consultoria para fazer esse processo de ampliação, mas no caso vocês só dão a consultoria ou vocês gerem o aeroporto, viram uma bandeira da o que o cliente quiser, viu, Rodrigo? Se ele quiser somente a consultoria, daremos somente consultoria. Se quiser também que a gente assuma a gestão do aeroporto, a gente também assume, tá bom? E tudo isso aí de forma contratual, né, e é possível. E nós sabemos o tanto que um aeroporto para uma região ele é um fomentador do turismo, da economia local e do país. Né? Então, isso aí é sem dúvida, né? Cada caso é um caso. Tem casos que nem eu fui uma vez para Maringá, tem um aeroporto em Maringá, que é no Paraná, bem na região central do Paraná. Lá sai cargueiro, acho que é um 67 cargueiro, faz voo direto para a Alemanha e leva produtos agrícolas, essas coisas. Então, não é só turismo, né? E às vezes é muito carga é muito esquecida, né? Mas às vezes um aeródromo que receba avião de grande porte fomenta muito a indústria local também, né? Agronegócio, que é muito importante para o país, e produtos que estragam muito rápido, ir de avião é uma coisa fundamental, né? Para o mercado europeu, americano, enfim. Então, acho que tem, na minha opinião, o Brasil, a nível de aeródromos, tem muito a crescer ainda, sabe? Eu acho que... Concordo com você. Se tiver interesse, e o interesse tem que... Não adianta nem só a Infraero já tem que fazer... Tem que vir lá das prefeituras, governos estaduais também, né? Ter o interesse, né? Exatamente. Pegando aqui agora um exemplo do aeroporto lá de Cascavel, né? A prefeitura buscou a Infraero, criamos uma parceria com eles, um contrato de consultoria para podermos certificar o aeroporto em 4C. Hoje ele está homologado em 3C e a ideia da prefeitura é que tenha condição de receber voos de aeronaves 4C. Então nós já iniciamos o trabalho perante a ANAC, já estamos trabalhando e a ideia é que num breve espaço de tempo aí teremos a certificação também de Cascavel. Paulo, para o pessoal entender, fala aí para o pessoal, que tipo de modelo, não precisa dizer todos os modelos de aeronave, mas a grosso modo, no 3C e 4C, que tipo de aviões que nós estamos falando? Vamos pegar, pelo parte da Airbus, tá bom? A Airbus, o modelo Airbus 319 ou 319, ele é 3C. O 321, ele é 4C. Entendi. Entende? O Boeing, o 737-800 MAX, ele é 4C. Entende? Entendi. Alguns modelos, o 737-700, ele é 3C. Entende? Então, esses equipamentos que são... Existe o 5C também, no caso. Não, o 5C não. No caso aí... O que envolveria os aviões maiores, tipo 767, 77, A330, categorias se enquadram? Aí já seriam 4 Eco e 4 Fox, vamos dizer assim. Eco e Fox, muda na letra, não no número. E muda a letra, exato. Tá bom? Entendi. 4 Eco e 4 Fox. Ali que muda. Isso aí. Entendi. Bom, eu acho que ficou bem explicado aqui, né, na entrevista, até para não alongar muito. E eu não sei se você quer falar mais alguma coisa que a gente não abordou, queria deixar mais alguma coisa falar para o pessoal. Eu creio que é isso aí. Eu acho que o principal fator aqui é dizer, né, para não gerar talvez um equívoco na interpretação, né, porque um aeroporto não certificado não quer dizer que ele não esteja seguro, tá bom? Então isso é muito importante nós ressaltarmos, né? Então, aeroporto não certificado também é seguro,
aeroporto certificado, ele é atestado pelo regulador de que ele atende a aos requisitos de segurança, requisitos de resposta à emergência, enfim, para que nós tenhamos aí uma operação segura, tá bom? Mas... Outra coisa, eles fazem consultoria também para o mercado privado em aeródromos. Ah, sim, com certeza, com certeza. Nós temos aqui às vezes, várias abordagens do privado, vamos dizer assim, do mercado privado, nos buscando apoio e nos contratando, inclusive, para darmos consultoria técnica, né, do assunto aviação. Maravilha. Forte abraço, Rodrigo. Obrigado igualmente. A todos aí, um abração.